antes de que salga el sol, antes que comience el día, quiero darte mi canción. Espérame cuando la sabes. Oi, Yara, boa noite. Tá me ouvindo? Cuando todo está en silencio, yo contigo quiero hablar. Espérame, luz en mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor. Boa noite, pastor. Estão ouvindo bem? Mi primera cita, ahí estaré. Vamos aguardar chegarem mais pessoas. Espérame desde temprano. Yo no quiero el día empezar sin estar en tu presencia, sin saber que cerca estás. Espérame. Graças a Deus estamos vencendo mais uma semana, né? Na graça de Deus e com saúde. Tu mirada sobre mí, llenas todos mis anhelos, solo así puedo vivir. Espérame, luz en mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame, luz en mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame. Espérame. Espérame, Jesús, por la mañana. Amado mío, espera, ahí estaré. Espérame. Boa noite, irmã Luci. Boa noite, pastor Walter. Espero que todos estejam bem, na graça de Deus. E aí, eu gosto muito dessa canção. Aliás, eu sou bastante fã do Jesus Adrian Romero. Gosto muito das músicas dele. Eu vou colocar mais um pouquinho, enquanto a gente espera. Ele está cantando Espera-me,
Nós vamos esperar enquanto isso. Espérame por la mañana. Passaram 5 minutos, vamos esperar Que salga só mais um pouquinho. Antes que comience el día. Tudo bem, irmã Lucy? Quiero darte mi canción. Espérame cuando las aves aún no empiezan a cantar, cuando todo está en silencio, yo contigo quiero hablar. Espérame, luz en mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame desde temprano. Yo no quiero el día entero. Mais uma vez, boa noite para os que estão aí já presentes, pontuais, não é? Aos poucos devem chegar mais pessoas. Muito obrigada pelos que estão aqui nessa live. A gente até entende, porque são tantas lives, né, que às vezes cansa um pouco e não dá para acompanhar tudo. Nós vamos iniciar orando, pedindo ao Senhor que nos direcione. Eu ainda acho muito difícil isso de ficar aqui nesse monólogo. Gosto muito de ver as caras das pessoas, ver rosto, ver sorriso, ver às vezes algum ar de descontentamento. Isso ajuda muito para quem está falando, né? Mas graças a Deus por essa condição que nós temos de estarmos um pouco juntos, né, com os nossos irmãos. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje também. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada, meu Pai, por mais essa oportunidade de transmitirmos, Senhor, algo da Tua palavra, Senhor. Ó Pai, te agradecemos por todas as bênçãos que temos recebido de Ti. Ó Pai, te agradecemos porque estamos vencendo mais uma semana, Senhor, com saúde, ó Deus, todos os nossos irmãos com saúde também. Te pedimos, meu Deus, por aquelas pessoas que estão acometidas, ó Deus, do vírus e também de outras enfermidades, Senhor, que o Senhor possa estar nesse momento, Senhor, cuidando, ó Pai, dando cura, dando alento, Senhor, a todas essas pessoas e também àqueles que perderam seus entes queridos, que o Senhor possa estar consolando, Pai. Ó Deus, nós te pedimos a Tua direção, te pedimos a Tua sabedoria nessa noite, Senhor, e que tudo que eu falar aqui, Senhor, possa ser do Teu agrado, possa ser, ó Deus, inspirada por Ti. E também te peço, Senhor, pelas pessoas que estão ouvindo, que o Senhor possa fazer com que essa mensagem chegue a cada coração, ó Deus, da forma que o Senhor achar por bem. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Acho que não. Se tem, tá bem caladinho, não falou nada, não escreveu. Bom, o que eu gostaria e pretendo falar hoje é um pouco sobre a unidade do corpo de Cristo. É um tema que, se nós pensarmos bem, a gente de repente conclui que unidade, nós estamos todos longe, não é? Como é que nós podemos manter essa unidade de um corpo se ele está separado?
Então, o que eu gostaria hoje de frisar aqui é justamente sobre isso. Como é que nós podemos manter essa unidade ainda que distantes? E eu coloquei como título dessa reflexão: Mantendo a unidade do corpo de Cristo em tempos de pandemia, com o distanciamento físico da igreja. A leitura bíblica será em Efésios 4, dos versos 1 a 16. Aliás, a primeira leitura, porque eu marquei, vou mostrar minha Bíblia para vocês. Acho que até meia-noite a gente termina, né? Com o tanto de informação que eu tenho aqui. Mas nós vamos ler, começando em Efésios 4, de 1 a 16. É um texto muito conhecido. E é um texto que eu gosto muito porque eu sinto aqui que a gente não vive só. Ninguém é capaz de ser, nem é capaz de fazer algo sozinho. Nós dependemos uns dos outros. E numa época como essa que nós estamos vivendo hoje, isso para mim tem um significado muito mais forte, porque eu penso assim: um vírus que já tem caminhado pelo mundo inteiro, ele tem andado, ele tem atacado várias pessoas, vários países e ele ainda não chegou, né, ao fim da linha. Ele começou de uma pessoa, ou que seja do laboratório, de onde é que eu até tento não saber muita coisa, de onde ele saiu, mas ele saiu de uma única pessoa, de um único momento, de um evento. E aí eu penso, a diferença que uma única pessoa pode fazer no mundo, pode fazer nas vidas das pessoas. E aí eu me coloco nessa situação, eu penso, o que é que eu posso fazer? Neste caso, né, desse vírus, é algo muito mal que está acontecendo. Mas o que é que eu posso fazer de bem para as pessoas? Imagine então se nós estivermos unidos num só propósito. Boa noite, Meire, boa noite, Aninha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas. Nós vamos fazer uma leitura bíblica em Efésios 4, dos versos 1 a 16, tá? Eu vou ler, quem tiver aí suas Bíblias podem acompanhar. Sobre a unidade da fé. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Eu gosto muito, 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 muito mesmo desse texto. Comentando um pouco sobre ele, né? Que é uma carta de Paulo à igreja em Éfeso, nós podemos ver que naquela época
existia uma diversidade muito grande na igreja de Éfeso. Havia ricos, pobres, judeus, gentios, homens, mulheres, senhores, escravos. E no meio de tanta diversidade, o que é que nós podemos esperar? Nós podemos esperar grandes benefícios e também é bem provável que existam atritos. Por quê? Justamente pela diferença que existe entre as pessoas, diferença de cultura, diferença de pensamentos, diferença de ideias, e às vezes até para causar como se diz assim, vamos causar uma confusão, tá tudo muito certo, não, eu não vou de acordo com o que aquele irmão fala, eu não vou com a cara daquele irmão, eu quero é confusão, né? Mas Paulo, ele aí no verso 3, ele enfatiza não só a necessidade de preservar a unidade, como também a necessidade que essa unidade seja preservada no vínculo da paz. Porque a unidade por si só, ela já existe. Nós já fomos feitos corpo de Cristo. Nós já fomos formados corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. E a unidade, ela se expressa justamente nas diferenças. Imaginemos que um corpo fosse só nariz, ou fosse só orelha, ou fosse só braço. Que diversidade teria isso e que unidade teria isso? Porque se fosse só nariz, só faríamos o quê? Só respirar. Se fosse só braço, alcançar alguma coisa, pegar alguma coisa, e as outras funções do corpo, como é que seria isso? Os membros do corpo, eles foram dispostos de uma forma, mas não para o seu benefício próprio. Assim como nós, membros da igreja, também não fomos colocados ali para nos beneficiarmos de alguma coisa. Nós estamos ali para beneficiar aos nossos irmãos, aos outros membros do corpo. Isso faz muita diferença, é o que nós podemos chamar de a cereja do bolo. Os nossos dons, nossos talentos, as nossas habilidades, elas foram dadas para que nós fizéssemos algo na igreja, para que nós pudéssemos proporcionar um benefício na igreja. Claro, nós podemos utilizar também os nossos dons e as nossas habilidades nas nossas profissões, no nosso dia a dia, não é? Às vezes acontece da pessoa ter um dom, ele exercer aquele dom na igreja e também ele trabalhar naquilo na sua vida cotidiana. Nem sempre isso acontece, né? Mas o que é certo é que toda pessoa possui um dom. Alguns enterrados, outros desenterraram, mas não usam, né? Tá deixando enferrujar, mas todos têm. E aí nós pensamos assim, o nosso corpo, ele é bem coordenado, ele é bem ajustado, mas muitas vezes a gente pensa, eu, por exemplo, eu uso mais a minha mão direita, eu escrevo com a mão direita, é a minha mão que tem mais agilidade. Nem por isso a minha mão esquerda deixa de ter valor. Eu não vou falar, se eu tiver que escolher, vou escolher só a direita, porque a direita é que faz mais coisas, ela é mais ágil, não por isso. Imaginemos que eu tenha uma coceirinha na minha mão direita, como é que eu vou me coçar? Com a mão esquerda, não é? E é ela quem vai me socorrer. Um outro exemplo que nós temos é que no nosso dedinho do pé existe um ossinho muito minúsculo, que eu esqueci o nome, que é um nome bem estranho, que em tamanho ele não faz muita diferença. Mas se nós, por alguma razão, precisarmos tirar aquele ossinho, nós perdemos o equilíbrio do corpo inteiro. Então nós temos aí que não existe um membro melhor que o outro, não existe aquele, porque eu sou o melhor, porque aquele irmão ali é melhor que eu, porque o irmão é o tesoureiro da igreja, ele tem habilidade para trabalhar com dinheiro, então ele é melhor que eu, porque o que eu faço? Isso não existe no corpo de Cristo, e no nosso corpo também isso não existe, porque todos os membros são importantes, todos os membros têm a sua função.
assim como cada cristão recebe o seu dom e esse dom é especial, né? Além de muitas funções que o nosso corpo tem, ele tem uma função muito importante, que é o poder de expressão. O que quer dizer isso? Um exemplo. Quando nós falamos com uma pessoa, quando nós nos dirigimos a alguém, queremos transmitir uma mensagem, o que você acha mais importante? É a palavra que eu utilizo? É o meu tom de voz ou é a minha expressão corporal? Também expressão facial, porque a face, né, faz parte do corpo. Pensem aí um segundo. Vamos ver o que vocês pensam disso. Quando eu converso com alguém, quando eu falo com alguém, quando eu vou transmitir uma mensagem, o que é mais importante? O que é que chama mais a atenção? As palavras que eu utilizo, o tom de voz que eu utilizo ou a minha expressão corporal? Pensem que eu vou beber água. Existem pesquisas que já demonstraram que quando nós falamos com alguém, as palavras que nós usamos, elas são responsáveis por 7% da transmissão da mensagem. Ou seja, as palavras que eu estou utilizando aqui agora, elas são responsáveis por 7% daquilo que vocês vão receber aí. E os outros 93%, eles são transmitidos pelo tom de voz e pela linguagem corporal. Então isso quer dizer que o corpo, ele tem funções muito mais importantes do que as que nós vemos, as que nós imaginamos. Eu tenho minhas pernas para caminhar, eu tenho meus braços, tenho minhas mãos, a minha cabeça para botar meu cabelo, né, o óculos. Não. Além de tudo que nós vemos, que nós sabemos e de tudo que nós às vezes valorizamos, isso não é somente a parte mais importante, porque o nosso corpo, ele transmite uma mensagem muito grande. Eu vou falar aqui algum exemplo, vou fazer um exemplo para vocês perceberem. É um exemplo prático, tá? Eu vou ler 5 frases. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessas frases que eu vou ler, as palavras que eu vou usar e a tonalidade de voz que eu vou utilizar, tá? Começando. Eu não disse que ela comprou o vestido. 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 Eu não disse que ela comprou o vestido? Vocês perceberam alguma diferença? Eu li 5 frases. Nessas 5 frases eu utilizei as mesmas palavras, idênticas. Mas a tonalidade de voz que eu utilizei fez com que o sentido das frases mudasse. Vamos comentar um pouquinho sobre cada uma dessas 5, tá? A primeira, quando eu disse, eu não disse que ela comprou o vestido. O que eu quis dizer aqui? Que eu não falei isso. Pode ser que outra pessoa tenha falado. Eu não disse. Na segunda frase, eu li o seguinte, eu não disse que ela comprou o vestido. Eu posso ter pensado, posso ter escrito, mas eu não falei. Na terceira frase diz o seguinte, eu falei o seguinte, eu não disse que ela comprou o vestido. Pode ter sido outra pessoa que comprou, mas ela não. A quarta frase tem a seguinte tonalidade, eu não disse que ela comprou o vestido. Ela pode ter comprado qualquer outra coisa, menos o vestido. E a quinta, eu faço uma pergunta sugerindo já uma afirmação. Eu não disse que ela comprou o vestido? As palavras, irmãos, são idênticas. Não há nenhuma vírgula sequer, nada aqui de diferente. Mas o tom de voz, ele expressa mais do que as nossas próprias palavras.
E juntamente com o tom de voz, sempre vai a expressão corporal, que é a nossa expressão facial. Eu lembro que na faculdade a gente tinha um exercício prático que era virar de costas para os colegas e falar várias frases assim, dessa forma. Mas, por exemplo, eu poderia falar uma frase que fosse alegre, mas com a minha expressão facial de tristeza. E é incrível como que você não consegue transmitir aquela mensagem. É muito difícil você transmitir o que você está falando. Você transmite o que o seu corpo diz, o que o seu semblante está dizendo. Eu tenho um amigo que um dia ele falou para mim uma coisa que eu achei muito interessante. Eu falei, olha, isso aí dá pra gente levar para a vida, né? Ele disse que às vezes ele vai numa reunião, que a reunião, como se diz, não leva em nada, aquela reunião não tá legal, não dá para você ouvir, você não tá prestando atenção. E aí ele disse que por menos que ele entendesse e por mais que a reunião não fizesse sentido algum, ele usava uma técnica que é ficar balançando a cabeça no sentido de afirmação. Isso queria dizer que ele estava entendendo tudo. E ele saía dali, dava um tapinha nas costas daquela pessoa que estava ali falando, palestrando, e olha, tá tudo certo. E realmente é isso. Às vezes você está falando uma coisa para a pessoa, mas você não está transmitindo, o seu corpo não está transmitindo aquilo que você está falando. Então, muito mais do que as nossas palavras são a nossa linguagem corporal. E aí, diante disso, o que é que nós pensamos? O que é que nós imaginamos? A nossa unidade enquanto corpo de Cristo, ela procede da nossa união em Cristo, que é espírito. E como Deus é um espírito, ele necessita de um corpo aqui na terra para expressar a vontade dele. E que corpo ele pode utilizar aqui, se ele é espírito? O corpo de Cristo somos nós. Nós temos a responsabilidade de transmitir a vontade de Deus aqui na terra, transmitir a mensagem de Deus aqui na terra. Ele fala através do corpo dele. E eu trouxe aqui para vocês alguns textos, que é o que nós vamos ler agora. Se vocês quiserem acompanhar, são textos muito pequenininhos que trazem alguns benefícios que a unidade promove no corpo de Cristo. Então, eles demonstram motivos pelos quais nós devemos estar unidos aos nossos irmãos, formando este corpo. O primeiro texto, Salmo 133, verso 1. Deixa eu tirar minhas anotações para cá. Eu não vou demorar a procurar porque eu já marquei tudo, porque senão eu ia ficar aqui muito tempo. Salmo 133, verso 1, diz o seguinte: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E aí nós vemos que estarmos unidos com os nossos irmãos melhora o ambiente, promove o bem-estar. Isso independente de onde nós estivermos. Se nós estamos na igreja e nós temos ali pessoas que nós queremos bem, pessoas que nós amamos, aqueles irmãos assim que o coração bate forte quando você reencontra depois de uma semana ou até mais dias sem ver, isso é muito gratificante, é muito bom. Então é muito bom, é necessário nós estarmos bem com essas pessoas, nós estarmos vivendo em comunhão com essas pessoas. É muito desagradável quando a gente está num ambiente que tem aquela pessoa que é desagradável, ou que você teve uma desavença com aquela pessoa. Como o clima se torna pesado, não é verdade?
Então, esse verso aqui, ele é muito bonito. E a gente canta isso. Quantas vezes nós cantamos? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós cantamos isso sempre na igreja. Então, e realmente isso é uma verdade. Quando nós temos uma empatia com alguém, quando nós estamos no meio de pessoas que nós queremos bem, o nosso ambiente é outro. A nossa alma é mais feliz, é mais leve, não é? Um outro verso está em Mateus, capítulo 5, versos 23 e 24. Mateus 5, versos 23 e 24. Quando Jesus falava o que foi dito, né, aos antigos, então nós vamos utilizar esses dois versículos. Jesus diz: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faz a tua oferta. O que nós vemos aí nesse texto? Que Jesus vincula o nosso relacionamento com os nossos irmãos ao nosso relacionamento com Deus. Se nós não estamos bem com os nossos irmãos, nós não vamos estar bem também com Deus, né? Isso aí a gente sempre fala, é muito falado isso na igreja, mas nem sempre nós vivemos isso, né? Nós vivemos, às vezes, um faz de conta. Eu não estou bem com meu irmão, mas eu não vou lá pedir desculpa, não vou pedir perdão, não fui eu que fiz nada para ele, né? Mas aqui está dizendo ao contrário: se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é? Você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai lá e fala para ele. Não traz a oferta, porque essa oferta aí, ó, Deus não precisa disso, Deus não se agrada disso. O próximo texto que nós vamos ler está em Efésios 4. É o mesmo texto que nós lemos no início, mas a gente só vai ler um versículo, tá? Que é o Efésios 4, verso 16. 4:16. Diz o seguinte. Não vou ler o 15 também, porque senão fica meio sem sentido, tá? Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Cooperação de cada parte. Guardem aí esse pedacinho, tá? O que diz esse texto? A harmonia, a solidariedade, que aqui na minha versão diz cooperação, de cada membro promove o crescimento. Não basta só um fazer, tem que ser o corpo bem ajustado e consolidado, como está dizendo aqui, tá? Outro texto, Eclesiastes 4, dos versos 9 a 12. Deixa eu virar tudo aqui para eu achar. Eclesiastes 4, dos versos 9 a 12. Diz o seguinte: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. E esse texto, então? O que nós podemos encontrar aqui? Que a unidade, quando nós estamos juntos, quando nós temos ali um sustentando o outro, um auxiliando o outro, nós não damos permissão, nós não damos vantagem para que Satanás trabalhe. Nós não permitimos a vantagem dele sobre a igreja. Por isso é que aqui fala que, aqui nesse texto, né, o capítulo 4, ele fala sobre as tribulações da vida. Então, eu não ia ler o texto, o capítulo todo, mas isso é
é muito importante quando nós temos um problema, às vezes somente o fato de você desabafar com alguém, você falar com alguém que você tem confiança, já tira uma carga das suas costas. Então, quando você tem alguém para compartilhar, quando você tem alguém para lutar com você, quando você tem alguém para te ajudar a levantar, as coisas são mais fáceis e Satanás não tem poder sobre a sua vida e principalmente sobre a igreja. Próximo texto, Mateus 12, 25. Só a parte B. Mateus 12, 25, parte B. Diz o seguinte: Jesus disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. O que é que vemos aí? A unidade nos concede uma sinergia de força. O que quer dizer isso? São corpos, ou são pessoas, ou são objetos que lutam em prol de um mesmo objetivo. Quando duas pessoas lutam em objetivos diferentes, é muito difícil conseguir chegar num denominador comum. Mas quando as duas forças vão juntas, quando as duas pessoas lutam por um mesmo objetivo, é muito mais fácil de você alcançar aquilo que você quer. O próximo texto é João 13, os versos 34 e 35. Espero que não esteja sendo cansativo, mas assim, eu queria mostrar para vocês que há vários textos que falam sobre a unidade do corpo de Cristo, da importância que é nós estarmos unidos como corpo de Cristo. Então, João 13, versos 34 e 35, diz o seguinte: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Aí aqui a gente cai sempre naquela questão do testemunho, não é? Que a nossa unidade, a nossa união, ela reflete a imagem de Deus, para que o mundo creia que Ele enviou o seu Filho. O testemunho é muito importante. E nessa época agora que nós estamos distantes, né? Fisicamente distantes, a gente pensa, como é difícil agora eu testemunhar. Não, não é difícil, porque a gente não precisa testemunhar lá dentro da igreja. Lá dentro da igreja, nós vamos ouvir a palavra de Deus, nós vamos aprender da palavra de Deus, nós vamos louvar o Senhor. É o lugar onde Deus, onde foi construído pelo homem para que nós façamos isso em conjunto. Mas nós temos que testemunhar independentemente do lugar onde nós estivermos. O outro texto, já estamos terminando, é João 17, dos versos 20 ao 23. João 17, do 20 ao 23. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Aí nós vemos que Jesus, ele intercede pela unidade da igreja. E ele tem três grandes objetivos para fazer isso. Primeiro é a evangelização do mundo. Segundo, a manifestação da glória de Deus. E o terceiro é o aperfeiçoamento da igreja. Ele prega sobre isso. Ele quer que nós tenhamos a mesma união, o mesmo amor que ele tem com o Pai. Vamos para o último versículo, Hebreus 10, versos 24 e 25. Hebreus 10, 24 e 25.
Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Aí o que a gente vê aqui? Aí agora existe uma pequena contradição no que está acontecendo hoje, que é o distanciamento social, que é esse distanciamento físico da igreja. Porque aqui ele nos adverte a importância de nós congregarmos e considerarmos os nossos irmãos. O que quer dizer isso? É aquela questão que eu falei de eu achar que a minha mão esquerda não tem o mesmo valor da minha mão direita. É eu pensar que a minha perna direita tem mais força que a minha perna esquerda, então eu prefiro a minha perna direita. Não. Nós temos que valorizar cada membro. Nós temos membros que têm dificuldades, nós temos membros que têm fraquezas, nós temos vários membros que são enfermos, não é? Que tem o espinho na carne, como Paulo mesmo tinha. Mas nós não devemos falar, aquele irmão ali, aquele irmão está sempre com problema, aquele irmão está sempre doente, aquele irmão ali não faz nada. Isso não é o que Deus nos adverte nesse texto. Ele fala aqui que nós devemos considerar os nossos irmãos, ou seja, nós devemos nos preocupar com os nossos irmãos. Nós temos que ver o que é que está acontecendo com o nosso irmão. Meu irmão está bem? Meu irmão não está bem? Será que ele está precisando de mim? É isso que ele está querendo dizer aqui nesse texto. E quando fala que nós devemos congregar, a importância de nós congregarmos, como é que a gente vai fazer isso nesse momento? Bom, nós sabemos que este é um momento que vai passar, não é? Nós cremos nisso, nós temos fé e nós precisamos ter essa fé. Nós não podemos nos acostumar, nos habituar com essa história aí de culto virtual. Graças a Deus nós temos essa tecnologia, nós temos esse recurso hoje. Mas isso não quer dizer que nós depois disso, eu achei até legal esse negócio de ficar em casa assistindo live, assistindo culto, eu não gasto roupa, fico em pijama, chinelo, eu vou ficar em casa mesmo, o pastor vai transmitir a mensagem, para que eu vou lá na igreja? Esse texto, ele faz essa advertência, que da importância que nós temos de nos congregarmos. Então nós não podemos abrir mão disso em hipótese alguma. Por quê? Porque existem situações que nós precisamos fazer em público. Nós não vamos batizar através da internet, né? Não, o pastor não tem condições de batizar alguém. Até porque o batismo é uma ordenança e ele é uma profissão de fé pública. A partir do batismo, né? É uma dessas profissões de fé que você está demonstrando às outras pessoas que você morreu para o pecado e nasceu para Cristo. Então, há situações que não dá para a gente fazer através da internet, não é? Dessa forma virtual. Nós não temos como, de uma forma total, auxiliar os nossos irmãos. Existem muitos ministérios, como nós vemos aqui, que Deus deu um dom a cada um, Deus deu uma habilidade a cada um. E esses dons, essas habilidades, nós vamos usar a serviço dos nossos irmãos. Existem ministérios que não há como você fazer dessa forma. Eu tenho um privilégio, e às vezes um privilégio um pouco triste, né? Do ministério que eu exerço na igreja. Graças a Deus eu posso continuar. E infelizmente é um ministério que tem tido muito trabalho, né? Porque é o Ministério Compaixão e Graça. E quantas pessoas têm necessitado hoje das nossas ajudas de alimentos ou, né, algum tipo de ajuda assim. Então, eu tenho o prazer de poder continuar servindo aos meus irmãos, mas de uma certa forma, claro, eu não fico feliz porque o irmão está passando por necessidade, né? Existe aí uma... É difícil isso aí, é um pouco uma via de dois
com mão e contramão, não é? Então, eu tenho o privilégio de servir aos meus irmãos. Eu não tenho a alegria de ver o meu irmão passar necessidade. Mas existem ministérios que nós não temos como exercer assim. Eu não tenho como dar um abraço naquele meu irmão que está em depressão, e eu não posso falar, esse irmão vive em depressão, esse irmão tem que orar mais, esse irmão... Não é isso, irmãos, ele está com problema, ele está doente, ele precisa da gente. Não é porque ele se afastou de Deus que ele teve uma depressão. Ele teve uma depressão porque ele teve um problema, ele caiu numa tristeza profunda, não é porque ele se afastou de Deus. Então, esse abraço eu não consigo dar no meu irmão, mas eu consigo dar um telefonema, eu consigo principalmente orar pelo meu irmão. Voltando um pouquinho, né, no ministério que eu exerço, eu não tenho condições de trabalhar sozinha. Muitas vezes, eu não sei de um irmão que está passando por uma dificuldade, mas muitos irmãos me telefonam, às vezes mandam uma mensagem para mim, e é como se fosse aqueles olheiros, né, no futebol. A gente precisa de alguém. Isso é sinal que os irmãos estão se preocupando com os outros. Alguns me telefonam, Lídia, como é que será que está o irmão fulano? Será que ele está passando alguma necessidade? Aí eu entro com o meu jeitinho, né? E ligo pro irmão, e converso, e pergunto como é que tá. E aí no final a gente pergunta, olha irmão, a gente tem essa condição de te ajudar. Se você estiver precisando, você pode falar. Porque é muito constrangedor às vezes. Então nisso a gente tem que pedir a sabedoria de Deus. Mas seria muito mais fácil para mim se eu estivesse ali cara a cara com o meu irmão e conversando com ele. Porque às vezes no olhar, naquela expressão do irmão, você sente que ele está passando por uma dificuldade, você sente que ele precisa de um abraço, que ele precisa de uma oração a mais, né? Oração todo mundo precisa. Então, nós não podemos nos acomodar com esses cultos virtuais, porque nós não nascemos para ser crente virtual. Nós não podemos nos acostumar com essa ideia. Porque se nós nos acostumarmos com essa ideia, nós vamos perder o peso do verdadeiro significado, que é ter a comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Mas também nós temos que nos lembrar que a comunhão com os nossos irmãos e a nossa comunhão com Deus não é só aquele bate-papo no final do culto, que é maravilhoso. Não é só aquele momento que a gente come aquele arroz, né, uma galinhada que é feito lá na igreja. Não é o dia da feijoada. Lembrei agora das panquecas da irmã Miriam. A irmã Miriam tá ali. Que saudade, irmã Miriam, daquelas panquecas maravilhosas que a gente comia depois do culto. Não é? Então, nós temos que saber que a unidade do corpo de Cristo é muito além daquele momento. Aquilo ali é um momento de sociabilidade, é um momento importante, é muito importante aquele momento, mas não é tudo. Isso não significa que eu perdi a minha comunhão com os irmãos, eu não perdi a minha comunhão com Deus, que o corpo de Deus está partido porque o coronavírus chegou aí e deixou todo mundo preso dentro de casa sem poder ir para a igreja. Ele está muito longe disso acontecer, ele não tem esse poder, tá? Ele não tem esse poder. E nós temos que nos alegrar. Por quê? Porque essa distância, em primeiro lugar, como eu já falei, ela é temporária. E ela não pode, de maneira nenhuma, ela não tem poder para romper a comunhão que nós temos com Deus e com o corpo de Cristo, que são com os membros, outros membros, tá? Com o corpo de Deus. Nada se compara à participação em um culto público. Nada nós devemos aproveitar essa experiência. Nós devemos aproveitar tudo que a gente tem, toda a tecnologia, tudo que a gente tem aqui é louvável. Foi sabedoria que o Senhor deu ao homem, não é? E glória a Deus porque hoje nós temos essa tecnologia. Tem algumas coisas que eu estou aprendendo aqui porque eu não sou muito dada à tecnologia. Eu sempre fui mesmo do olho no olho, eu gosto muito disso. Nem curso de datilografia eu nunca fiz porque eu não achava muito legal. Eu gosto muito de sentir as pessoas, eu acho que é muito melhor. Mas
nós temos que aproveitar também essa situação para que nós nos despertemos, aproveitar essa experiência de distanciamento dos nossos irmãos, para nos despertar para a expectativa de um dia nós nos reunirmos com o Senhor e nos reunirmos com os nossos irmãos e ter ali o corpo realmente completo, o corpo de Cristo reunido lá no céu. Não é? A mensagem que eu tinha para hoje é essa. E gostaria mesmo de exortar os irmãos para que, ainda que nós estejamos longe, não vamos nos esquecer que nós somos um corpo, nós somos um só no Senhor. E nós temos responsabilidade sobre os nossos irmãos. Todos os dons que você recebeu, independente de qual seja, ele não é para você, ele é para você servir ao outro membro. Os nossos membros, o nosso corpo, ele não se sustenta sozinho. Se o meu corpo fosse só um braço, não ia sustentar o corpo inteiro. Então nós somos um conjunto, nós precisamos estar unidos nesse amor, ainda que nós não nos vejamos por muitos dias, ainda que isso demore a voltar. Mas nós precisamos saber, nós precisamos reconhecer que o corpo de Cristo não tem a comunhão somente naquelas reuniões que a gente dá risada e que a gente se abraça. Nós continuamos sendo o corpo de Cristo. Nós continuamos sendo o corpo que Deus necessita aqui na terra para expressar a verdade, a palavra dele. Tá bom? Nós vamos orar mais uma vez. Eu espero que tenha sido uma palavra que tenha nos alertado, porque às vezes nós ficamos aí um tempo parados e a gente vai se acomodando. Realmente a gente se acomoda, é cansativo ficar aí na live. Vamos orar mais para que isso acabe. Eu realmente estou com muita vontade de me encontrar com os irmãos, a gente poder dar aquele abraço, né, que a gente sempre dá, porque o abraço é terapêutico, né, a gente já sabe disso. Mas não vamos deixar que isso nos abale, que abale a nossa fé. Vamos permanecer firmes no propósito que nós unidos somos o corpo de Cristo e que nós estamos aqui para servir aos demais membros e trabalhar para levar a mensagem do Senhor, tá bom? Eu vou colocar uma musiquinha aqui que eu vou colocar baixinha e eu vou orar. Essa música é muito linda, ela fala corpo e família. Receba a paz de Cristo. Nós devemos viver não só em unidade, mas no vínculo da paz, como Paulo nos exorta na carta à igreja em Éfeso. Abençoar os nossos irmãos. Nós precisamos considerar os nossos irmãos como importantes, membros importantes do corpo de Cristo. Todos são importantes. Ninguém é melhor que
que ninguém. Totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória. Somos um corpo que Deus precisa para expressar a glória dele aqui na terra. No grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão precioso. Senhor Deus, muito obrigada, meu Pai, por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, meu Deus. Que eu possa viver, Senhor, essa palavra a cada dia. E que eu possa transformar primeiro a minha vida, Senhor. E a partir daí eu fazer algo pelos meus irmãos. Senhor, abençoa-nos a cada dia. Dá-nos essa oportunidade, Senhor, de servir aos nossos irmãos. Junto, ó Deus, com os outros membros, podemos ser o teu corpo aqui na terra, Senhor, para expressar a tua vontade, meu Pai, aqui na terra. Senhor, abençoa, meu Deus, a cada irmão que ouviu essa mensagem, Senhor, que ela possa ter tocado, meu Deus, em cada um deles, da forma que o Senhor quer, ó Deus, que eles entendam a tua palavra, Senhor, que eles entendam a tua mensagem. Ó Pai, não deixe que este distanciamento físico possa abalar nossa fé, possa abalar, Senhor, a unidade que nós temos no teu corpo, Senhor. Ó Pai, faz-nos lembrar a cada dia que nós somos membros de um corpo e que nós precisamos estar em sintonia, nós precisamos estar ajustados, Senhor, para que nós possamos ser o teu corpo aqui na terra, Senhor. O corpo que o Senhor precisa, ó Deus, para expressar a tua vontade, expressar a tua palavra, Senhor, expressar a tua glória, meu Deus. Ó Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar. Dá-nos, ó Deus, uma noite de descanso na tua presença, Senhor. Continua, meu Deus, trabalhando para que essa pandemia, Senhor, acabe logo, Deus. Mas nós também respeitamos, ó Deus, o teu tempo, porque nós sabemos que isso tudo vai acabar no momento que o Senhor permitir. Deus esteja conosco, ó Deus. Muito obrigado mais uma vez. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem. Irmã Miriam, acho que foi... A Edna também está por aí. Talvez tenha mais alguém que eu não tenha visto. Mas eu agradeço a todos por estarem aí, por alguns participarem. Mais uma vez, digo que é um privilégio estar aqui. Eu acho que está cada dia ficando mais fácil para mim. Não sei se é mais fácil para vocês me ouvirem. Mas no início é bem difícil, né, gente? Como eu falei, é difícil você falar sozinha aqui, mas com esses irmãos aí do lado a gente sente que tem apoio, não é? A gente sente que nós somos membros de um só corpo e eu não estou aqui sozinha, eu tenho aí os meus irmãos para me amparar também, tá bom? Boa noite para vocês, que fiquem na paz do Senhor, que tenham um ótimo final de semana, a semana está terminando, né? Com muita saúde e muitas bênçãos para todos vocês e as suas famílias, tá bom? Um beijo muito grande, obrigada por vocês estarem aqui comigo. Um beijo.